Alvíceras. Voltamos a gravar então do nosso grupo Só Frases e Citações. Estas palavras aqui de hoje eu retirei do livro História do Brasil pelo Método Confuso, de Mendes Fradique. Primeira palavra, perfunctório. Perfunctório. Eu adoro essa palavra. Perfunctório. O que é perfunctório? Perfunctório é, como eu posso dizer, é o que se faz de modo rotineiro, se faz de modo perfunctório, meramente em cumprimento de uma obrigação por necessidade formal, né, protocolar, ainda melhor. Então, aquilo que se faz por necessidade formal, rotineira, protocolar, uma mera formalidade, se faz de modo perfunctório, tá? Perfunctório. Não é um substantivo, é um adjetivo. Não é o que é o que se diz da coisa, né? Outro significado para perfunctório é que tem pouca utilidade, ligeiro, superficial, é um outro adjetivo, que tem pouca utilidade, ligeiro, superficial. Então, também uma análise perfunctória de qualquer coisa é uma análise ligeira, superficial, por cima, né? En passant, ou algo que se diz dessa coisa que seja perfunctória pode ser algo sem muita utilidade. Perfumaria, como se diz aqui no vulgo, né? No vulgar, né? Na linguagem vulgar, coloquial. Algo despiciendo, algo perfunctório, tem pouca utilidade. Então, isso é perfunctório. Primeira significação, que se faz de modo rotineiro, em cumprimento de uma obrigação. E segunda significação, que tem pouca utilidade, ligeiro, superficial. A outra palavra é o verbo bispar. Bispar. Bispar, enquanto verbo intransitivo, é a mesma coisa que desempenhar as funções de bispo. Bispou por anos naquela província, naquela paróquia. Essa é fácil, porque bispar é uma palavra que nos lembra imediatamente o substantivo bispo, e dela deriva. Então, esta significação é simples, é fácil de chegar nela. É desempenhar as funções de bispo. Então, bispar é ser bispo, é agir enquanto bispo. Enquanto transitivo direto, na linguagem informal, o enquanto transitivo direto e indireto na linguagem informal é observar discreta e atentamente, especialmente de longe, alguma coisa ou alguém. É espreitar. E aqui eu paro para chamar a atenção, porque olha que interessante. Por que bispar, que é um verbo que deriva de bispo, aquele sacerdote católico, sobremaneira católico, vai acabar, por extensão de sentido, significando fofocar, espreitar, especificamente espreitar, observar a socapa, né? A sorrelfa, discretamente. Por exemplo, a frase bispava a prima. Não era um bispo que estava bispando, observando discretamente e atentamente a prima. Era uma pessoa qualquer. Mas ele estava bispando porque, assim como o bispo ficou conhecido como sendo alguém que supervisiona discretamente as atuações dos seus subordinados padres na paróquia, na região, e a pessoa também estava ali discretamente observando a prima dela. Então não é porque é fofoqueiro, não é porque o bispo tinha a fama de ser fofoqueiro, enxerido. É porque o bispo, ele é o camarada, ele ficou conhecido como um sujeito
que observava, que monitorava, que supervisionava os seus subordinados, os padres, especialmente. Nenhum problema, por quê? Porque bispo vem do grego episkopos, que significa supervisor. Bispo vem do grego episkopos, que significa supervisor. Beleza. Então é como se eu dissesse, bispava, ou seja, supervisionava a prima, né? Enquanto o transitivo direto, lá em Pernambuco, também tem uma explicação, um significado de tomar para si o que é de outrem, furtar, afanar. Aí aqui já é uma significação mais distanciada, né? Do munus de bispo. Bispou minhas maçãs, ou seja, afanou, furtou minhas maçãs, tomou para si as minhas maçãs. Transitivo direto e intransitivo, queimar a comida. Bispei o assado. Também se distancia ainda mais do significado de bispo, né? Bispei o assado é queimei o assado. Também, enquanto transitivo direto, no Brasil em geral, escapar à vigilância de. Escapar à vigilância de. Enganar, engabelar. Engambelar, perdão. Bispou o porteiro e entrou no prédio. Ou seja, escapou à vigilância, enganou, ludibriou o porteiro, esquivou-se e entrou no prédio, né? Então, bispar significa sair às furtadelas, sair diligentemente ao abrigo dos olhares alheios, né? Escapar à vigilância, né? Então isso é bispar. Bispou o porteiro e entrou no prédio, ou seja, sem que o porteiro o visse. Muito bem. Aí a próxima palavra, tem mais algumas aqui. Grise. Grise, substantivo masculino. Antigo têxtil. Aliás, é uma palavra antiga usada na indústria têxtil. É o tecido de lã pardacento usado especialmente em certos hábitos monásticos. Ou seja, era um hábito cinza, gris, griso, cinza, né? Vem do francês cor entre o preto e o branco, cinza, francês grise, que é o nome que se dá ao cinza, a cor que fica entre o preto e o branco. Grisé, um pouco diferente, com acento forte, tônico, no E, grisé já não é mais um substantivo, é um adjetivo e também um substantivo masculino. Vem das artes gráficas, essa palavra grise, disse de ou efeito de meio tom obtido na reprodução de originais por meio de retículas. Grisado, né? Gravura pouco grisé, né? Gravura pouco grisé, a gravura pouco digamos assim, com a aparência de algo grisado, pouco grisada, né? Que é aquele efeito de meio tom obtido na reprodução, no papel, acinzentado, né? Bom, outra expressão que também peguei lá da história da língua portuguesa, por Mendes Fradique, pelo método Confuso, né? Double tom, né? Doubleton. Pode se referir essa expressão a várias coisas, dependendo do contexto. Pode ser um tipo de mochila com 2 bolsos externos, um padrão de design em programação onde se permite a criação de no máximo 2 instâncias de uma classe, ou um recipiente para conter 2 contêineres de produtos químicos de 1 tonelada cada, como descrito pela Clortainer. Também pode ser um termo usado em jogos de cartas como Bridge, para descrever um conjunto de 2 cartas do mesmo naipe, segundo o Dictionary.com. Além disso, em matemática, pode se referir a um conjunto com exatamente 2 elementos. Então, a mochila Jansport, Doubleton, é uma mochila com 2 bolsos externos. E ela tem esse nome, Doubleton, né? Ou seja, tem sempre 2, né? É uma dupla. Em linguagem de programação, um dobleton é um padrão de design que limita a criação de objetos a no máximo 2 container. Container,
O Dobleton Chlortene é um recipiente que armazena 2 contêineres de produtos químicos de 1 tonelada, conjugados. Bridge, né? Em Bridge, no jogo de cartas chamado Bridge, o jogador tinha um dobleton no naipe de paus, 2 cartas do mesmo naipe. Se ele tem um dobleton de paus, é que ele tem 2 cartas do mesmo naipe, né? No caso, dobleton de paus, 2 cartas de paus. Dobleton de coração, 2 cartas de coração. Em matemática, um conjunto dobleton contém exatamente 2 elementos. Então, um conjunto lá formado por 2 unidades, 2 laranjas, 2 carros, 2 réguas, é um conjunto dobleton. O que mais? Cavação. Substantivo feminino, ato ou efeito de cavar, cavamento, cavagem. Ato ou efeito de revolver a terra, abrindo vala, buraco, amanho da terra para o cultivo, tornando-a menos compacta. Produção de algo por meio de escavação, a cavação de uma sepultura, de um açude, por exemplo. Costura é a abertura de cava no vestido, né? Isso é a cavação. Escavação para a extração de qualquer coisa, especialmente minério. Então, a cavação para extrair, para a extração de minério. Surgimento de rugas em alguém, ou seja, aquelas cavas, aquelas valas, né? Aquela ruga. Então, cavação é o enrugamento da pele também. No sentido figurado, é a busca minuciosa, atenta, investigação, como quem faz uma cavação para minerar. Então, vai com atenção, vai com esmero, olhando para ver se não perde alguma pepita de ouro naquela procura. Então, por extensão de sentido, cavação é também essa busca minuciosa de qualquer outra coisa. É uma busca atenta, uma investigação esmerada, né? E tem outras definições também menos usadas. Para finalizar, cabotinismo. Cabotinismo. Essa palavra cabotinismo, ela significa primeiramente a tendência a atrair ou tentar atrair sobre si as atenções. A pessoa que quer chamar atenção é uma pessoa que está sendo cabotinista, está usando de cabotinismo. Também pode ser um modo de vida de cabotino. Cabotino era o nome que se dava ao ator ambulante. Ele ia andando e encenando. É o cabotino. Então, ele, para chamar atenção, ele se vestia, se maquiava e fazia um monte de estripulias e isso ele andando, né? Então, ele chamava atenção. Então, por isso que daí vem a palavra cabotinismo. Porque assim como o cabotino chamava atenção, queria a atenção de todos, qualquer pessoa que age assim disse que ela está sendo cabotinista. Também, por fim, a ação ou comportamento que lembra a atuação ou os modos de um cabotino, que é o que eu acabei de falar, né? Muito bem, então estas foram as palavras de hoje.